Aí você me fala que o Rogério Ceni é um cara melhor para a seleção brasileira que o Jorge Jesus. De novo, eu prefiro um técnico que possa ter algum futuro do que um técnico de 71 anos que jamais dirigiu um grande time no cenário mundial. Tem dia que eu gosto de falar sério, mas tem dia que eu gosto de me divertir um pouco também, vai. Não é possível que alguém em sã consciência, sem esboçar um sorriso, eu sou ator, eu sou formado em artes cênicas, antes de ser jornalista, antes de estudar futebol, eu fiz isso, depois fiz direção de cinema, eu sou um baita ator, garanto pra você, eu sou muito bom nisso, e não conseguiria falar pra alguém seriamente, o Rogério Ceni é mais técnico do que o Jorge Jesus. Não consigo, não é possível que alguém desmereça o Jorge Jesus, e aí pra desmerecer o Jorge Jesus, o cara vai fazer uma comparação com o Ceni e depois piora, com o Dunga. Pelo amor de Deus, essa é a vantagem de ter um canal bem legal no YouTube, um canal com mais de 150 mil inscritos, graças a você, porque eu posso me meter no programa que eu não fui convidado. Eu não fui convidado para estar na Jovem Pan, inclusive Pilhado, pode me chama que eu vou, tá inclusive precisando de alguns comentaristas com um viés um pouquinho diferente, hein, Pilhado? Me chama que eu vou e vou agregar muito nesse time aí, acho o programa bem legal, mas assim, tem uns absurdos que eu ia ficar igual você, Pilhado, dessa aí, bicho, você foi muito bem. É impossível acreditar que o Flávio Prado disse que o Jorge Jesus não tem currículo para assumir a seleção brasileira, ao mesmo tempo que ele disse que o Dunga tinha, que o Dunga podia ser técnico, que o Dunga é mais técnico que o Jorge Jesus. O Dunga nunca tinha treinado time nenhum. Mas calma, você precisa assistir esse vídeo, você precisa rir um pouco. Eu estou trazendo isso para acalentar seu coração. Então assiste aí, depois eu trago uma lista, eu escrevi uma lista de incoerências para citar para você aqui. Mas primeiro assiste, se diverte aí, eu vou estar aqui comendo uma pipoquinha junto contigo, você vai se amarrar. Mas assim, veja que nem eu, veja como uma piada, porque se você levar a sério, você vai querer quebrar o seu computador. Não quebra não, calma. Do futebol brasileiro foi o do Flamengo de 2019. Aí você me fala que o Rogério Ceni é um cara melhor para a seleção brasileira que o Jorge Jesus. Isso aí só pode eu vou fazer a pergunta que você fez com relação a Dorival e Abel. Quantos anos tem o Jorge Jesus? 71 anos. Qual foi o grande time de futebol de ponta que ele dirigiu com 71 anos? Nenhum. Benfica e Flamengo. Nenhum. Estou falando futebol, futebol mundial. Futebol mundial. Nenhum dos dois é protagonista mundial. Acha que o Rogério Ceni vai treinar o Manchester City? Talvez. Acha que o Rogério Ceni vai treinar o PSG, o Barcelona? Talvez. O Jorge Jesus seguramente não. E o Rogério talvez. Então eu gosto dos conceitos de jogo do Rogério. Ele está na linha de treinamento, de entendimento do Manchester City, que eu considero um exemplo de futebol que se deva colocar na seleção brasileira. E é um jovem. Se não der nessa Copa, vai para outra. O Jorge Jesus, com 71 anos, nunca treinou um time de expressão mundial. Vai treinar a seleção brasileira. Desde 2014. Vamos nessa então, vai. Vamos ficar testando. Por quê? Você acha que tem que botar alguém que joga o futebol. Você acha que o Jorge Jesus vai chegar e a seleção brasileira é campeã do mundo, é isso? Quê? Você acha que o Jorge Jesus assumir a seleção brasileira é campeã do mundo? Eu não digo que vai ser campeã do mundo, mas eu digo que vai jogar do jeito que o torcedor gosta de ver a seleção brasileira jogar. Não sei. Tenho minhas dúvidas. E grandes dúvidas. De novo, eu prefiro um técnico que possa ter algum futuro do que um técnico de 71 anos que jamais dirigiu um grande time no cenário mundial. Como futuro? A gente está falando de um ciclo de 1 ano, não é futuro. É 1 ano para a Copa do Mundo. Então traz um cara que tenha um currículo de ganha, de ter treinado grandes times importantes, título de Champions League. Você vai trazer o cara porque ele dirigiu o Benfica e o Flamengo? O currículo do Jorge Jesus é melhor que o do Rogério Ceni, seu maluco. Claro, o Jorge Jesus tem 71 anos. Não, pera um pouquinho, também isso é discutível. Discutível. Então vai acabar a discussão rápido. O Jorge Jesus ganhou Libertadores, Rogério Ceni não, foi eliminado pelo Racing no Flamengo. Que você fala, treinou o Flamengo, foi eliminado pelo Racing. O futebol que o Flamengo do Jorge Jesus jogou deixa no chinelo o futebol que o Flamengo do Rogério Ceni jogou. Perfeitamente. Então não tem comparação. Concordo com isso, fez isso 1 ano, queria ver fazendo o segundo, não teve oportunidade. Voltou para Portugal, foi um vexame, foi chutado. Nunca dirigiu um time de expressão. Campeonato português é igual ao campeonato baiano. É a mesma coisa, é o nível baixíssimo. De novo, tem 3 times lá, você tá no mundo deles, você vai ganhar. A Liga Europa é igual ao Campeonato Baiano também? A Liga Europa, ele ganhou a Liga Europa? Chegou em 2 finais. Ganhou?
Não ganhou. Chegou em 2 finais. Não ganhou. As últimas finais do O Rogério Ceni não podia ganhar a Liga Europa porque ele não disputou. E ele tem chance de dirigir um grande time do futebol mundial, coisa que o Jorge Jesus, com 71 anos, não fez. Nós vamos trazer para a seleção brasileira. Hoje tem chance de comandar um grande time do futebol primeiro grande time do futebol mundial que o Jorge Jesus vai dirigir é a seleção brasileira. É mais ou menos a experiência Dunga. Nunca treinou nada de grande, você já entrega a seleção para ele. É a mesma coisa. Você tá de sacanagem, não é possível. Vamos para um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Gente, cada vez piora. Agora você está comparando o Jorge Jesus com o Dunga. É a mesma proporção. O Dunga não tinha dirigido nada e deram a seleção brasileira para ele. O Jorge Jesus não dirigiu nada de expressão, nada, zero. E entrega a seleção brasileira para ele. Que maravilha, muito bom. Ah, então o Flamengo não tem expressão nenhuma. Cenário mundial? Não tem... Cenário mundial? Cenário nenhuma. Claro que tem. Zero. Que tem. Ninguém nem sabe. O cara com a camisa do Flamengo andar na Itália, na Espanha, ninguém sabe. Na Inglaterra, os caras não conhecem. Aliás, não é o Flamengo. Nenhum time brasileiro tem expressão nenhuma no exterior. O Benfica também não. O Benfica atualmente não quer dizer nada. O Benfica tem uma história. O Benfica é bicampeão de Champions League. Isso, em 62 e 63. 62 e 63. Nos últimos anos, o Benfica é um mero protagonista de competições menores. O Benfica hoje não é nem o maior time de Portugal. Hoje o Sport está na frente dele. Tá vendo? Como é que eu vou levar isso a sério? O Rogério Ceni, só para ficar na comparação Rogério Ceni e Jorge Jesus, óbvio que assim, o Jorge Jesus chegou no Brasil só para falar do Flamengo, que ele falou que o Jorge Jesus nunca treinou um time de expressão. Meu irmão, o Jorge Jesus treinou o Al Hilal, o atual vice-campeão mundial, velho. O atual vice-campeão mundial. Mundial, não é qualquer time, não. Treinou o Benfica, o Sporting, treinou o Flamengo, simplesmente o maior time da América do Sul, um dos maiores times do mundo, a maior torcida do mundo. Ele nunca treinou um time de expressão? Jura que baseado em que esse teu argumento, que é um argumento horroroso? Você quer dizer que ele nunca treinou o Real Madrid, o City, pontua os nomes. Mas assim, dizer que ele nunca treinou um time de expressão, bom, se não é uma piada, é imbecil. Se não é uma piada, é ignorante, tá? Aí você fala que o Rogério Ceni é mais treinador que ele. Não quero desmerecer o Rogério, o vídeo não é pra isso. Rogério, se você me encontrar um dia, se você estiver vendo esse vídeo, você é um cara estudioso, você é um maluco, faz um futebol que eu não gosto de assistir, tá? No Flamengo, por exemplo, eu vou citar aqui só para você pontuar, faz futebol que eu não curto muito assistir, um futebol meio arame liso e tal, mas você é um cara estudioso, você é um cara que entende futebol sim, não vou tirar teu mérito, esse vídeo não é para isso, tá? É só porque alguém tentou diminuir o Jorge Jesus, e aí não dá para comparar Rogério Ceni e Jorge Jesus, não dá, não existe assim, mas não... Bom, enfim, vamos lá. Com o mesmo elenco, o Jorge Jesus fez a melhor temporada do Flamengo. Com o mesmo elenco, o Jorge Jesus fez o Flamengo campeão da Libertadores de 2019, espetacular, bicho. Campeão brasileiro com 175 pontos à frente do segundo lugar. O Rogério Ceni, com o mesmo elenco, 6 meses depois. 6 meses depois ele pegou o mesmo elenco, bicho. E o futebol do Flamengo doía os olhos, a gente saiu pro Racing. O Flamengo foi eliminado pro Racing. Foi eliminado pro São Paulo na Copa do Brasil, pro Racing na Libertadores. O Flamengo só ganhou o Campeonato Brasileiro. O Flamengo só foi campeão brasileiro porque o universo quis. Porque todo mundo ficou. Aquele campeonato de 2020 era um time empurrando para o outro. Com todo o respeito, era um time empurrando para o outro. E o futebol bizonho do Rogério Ceni quase conseguiu perder um título onde o Flamengo era o melhor elenco, o melhor time, quase que ele consegue entregar aquele campeonato. Então, assim, só para comparar aí com o mesmo elenco, você vê quem é o melhor treinador. Eu vou ficar no mesmo elenco ali, para não ter muita dúvida, beleza? Aí você fala que o Jorge Jesus só ganhou em Portugal. Tá aqui, eu tenho para você, olha, ele foi campeão da Libertadores aqui, campeão brasileiro, campeão da Supercopa, campeão da Recopa, só em um ano ele ganhou 5 títulos, perdeu 4 jogos e ganhou 5 títulos no Brasil, já é campeão da Arábia, bom, só disse que ele nunca ganhou nada, né, só ganhou em Portugal. E em Portugal, tá? Em Portugal ele tem 3 ligas portuguesas, 6 taças da Liga, mas você acha que não. Também é vice-campeão do mundo, tá? Vice-campeão do mundo. Você está realmente dizendo que o Jorge Jesus não tem currículo para assumir a seleção brasileira? Logo depois da seleção brasileira ter passado por Dorival Júnior e Diniz, velho? Se o JJ, com todo esse currículo, você acha que não vale para a seleção brasileira? Você acha que Diniz e Dorival serviam? Diniz e Dorival cabiam para a seleção? E abaixo deles o Ceni cabe para a seleção? Pô, bicho, pelo amor de Deus, se você quer dizer que o JJ não serve porque o Ancelotti... Beleza, eu ouço o teu bate-papo.
Você quer dizer que o JJ não serve porque vale o Ceni? Aí depois você piora, você fala do Dunga, aí não dá, bicho. Porque o Dunga nunca treinou nenhum time e o JJ tem 30 anos de carreira, velho. Aí não dá. Aí se eu pedi aqui, falei que eu iria para esse programa, tá? Mas nessa hora acho que eu levanto e saio. Nessa hora eu levanto e saio. Se alguém fala assim, o Dunga, meu irmão, você botou o Dunga em qualquer comparação de treinador de futebol, o Dunga nunca treinou nenhum time. O Dunga foi o maior crime que a CBF cometeu, velho. O Dunga foi o maior crime que a CBF cometeu. Um crime. Por quê, velho? Porque o Dunga saiu do absoluto zero para ser treinador da seleção. Aquela hora ali ficou bem claro que assim, não importa, você não precisa ter experiência, não precisa ter nada, você pode sair do zero para treinar a seleção. E aí o cara que saiu do zero para treinar a seleção podia, para você é legal o Dunga, e não é legal o Jorge Jesus. O Jorge Jesus não tem currículo. É muito bom, bicho. Além disso, é um desmerecimento do como, né? O JJ é o óbvio ululante futebol que todos os brasileiros paravam para assistir. Eu vou te falar do meu pai, vou ficar só no meu pai, tá? Que é um botafoguense apaixonado pelo Botafogo a vida inteira. O meu pai sentava na frente da TV para ver o Flamengo do Jorge Jesus. Então não é nem só desmerecer os títulos, o trabalho, é desmerecer o como. Vai assistir 2 jogos do Al Hilal, bichão. Você não deve ver, velho. Por quê? Porque tá fazendo comentário porco na internet. Se assistir 2 jogos do Al Hilal, você fala, é legal, hein? O futebol que o Al Hilal joga é bonito de ver. E olha que é o futebol árabe. Ainda assim, você olha lá e fala, pô, que maneiro. É um time que meteu 3 no Real e tomou 5. Pô, foi pra dentro, fez um jogo de 8 gols numa final de Mundial. Mas não, o senhor está certo. Eu é que tô errado mesmo, eu que tô errado. Eu entendi a fórmula, velho. Vocês estão querendo me irritar, vocês estão fazendo vídeo para me irritar, eu me irrito e rebato mostrando, postando aqui. Vocês estão ganhando de mim, eu tô caindo. Pelo menos eu tô ganhando umas visualizações e uns inscritos às custas das imbecilidades e barbáries que vocês vêm falando por aí. Ó, eu juro, eu não escrevi, não é uma sketch, não é uma piada. Eu não usei meus anos de trabalho de roteiro para escrever essas bobagens que foram faladas pelo Flávio Prado. Ele realmente pensa aquilo. Bom, ou pelo menos só é bairrista mesmo e não quer assumir que o JJ é um puta de um treinador. Aí fica com vocês, a critério de vocês decidirem o que vocês acham que aconteceu. Eu peço do meu lado que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque vai que esse vídeo chega no Flávio Prado. Eu gostaria muito de uma resposta dele. Realmente, você jura, sem rir, que o Rogério Ceni é mais treinador que o Jorge Jesus? Mas sem rir. Quero ver. Me responde, esse vídeo vai chegar em você vai responder sério. O Ceni é mais treinador que o Jorge Jesus. Eu fui, tchau.